Ei, gente, vamos lá? Chegamos agora à análise dos principais vetores da física nos principais movimentos. Você verá por que nos principais movimentos. Vetor aceleração resultante, já representei o vetor velocidade, já representei o sentido do movimento. Aqui é a curva, vamos considerar um círculo. Ponto na trajetória, centro, aceleração resultante, a soma das componentes, a tangencial e a centrípeta. Atenção para o entendimento do movimento. Movimento circular, vamos considerar circular, uniformemente acelerado. Então vamos começar a pensar assim. Se fosse retilíneo, a centrípeta seria nula. Como é curvilíneo, a aceleração centrípeta vai ser diferente de zero. Vamos representá-la? Ponto na trajetória, centro, aceleração centrípeta, direção do raio da trajetória e apontando sempre para o centro, ok? Acabei de representar em verde o vetor aceleração centrípeta. Observa, esse vetor existe, ele é, diferente de zero. Acabamos de representar. Eu mantive igual a zero porque fiz aquele comentário do movimento retilíneo, tá? Mas o movimento ele é curvilíneo, então, como de fato, a aceleração centrípeta é diferente de zero. Representei agora o diferente e já representei aqui o centrípeta, então com direção radial apontando para o centro. Vamos para a outra componente. Uniformemente acelerado. Se é uniformemente acelerado, o vetor aceleração tangencial também será diferente de zero. Lembre que quando é uniformemente acelerado, o vetor aceleração tangencial é diferente de zero e terá mesmo sentido de V, do qual eu vou representar agora. Me permita apagar essa trajetória. Acabei de representar então o vetor aceleração tangencial. Muito cuidado agora. Por quê? Porque você tem as duas componentes para análise do vetor aceleração resultante. AT diferente de zero, uniformemente acelerado, mesmo sentido de V. ACP diferente de zero, movimento curvilíneo. E agora, o questionamento. A aceleração resultante vai ser dada pela soma vetorial, onde as duas existem. Como é que nós vamos fazer, então, para representar a aceleração resultante, visto que temos as duas componentes? Bom, deveremos lembrar do estudo de vetores, onde nós trabalhamos o método ou regra do paralelogramo. Bom, a regra do paralelogramo, ela diz o seguinte: nós deveremos traçar paralelas aos dois vetores. Tá legal? Observa que eu tracei uma paralela ao vetor ACP, partindo da extremidade do vetor AT. E agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos traçar uma paralela ao vetor. Vamos traçar uma paralela ao vetor AT, partindo da extremidade do vetor aceleração centrípeta. Neste ponto aqui, da interseção das paralelas, vai se encontrar a extremidade do vetor aceleração resultante. E a origem desse vetor aceleração resultante está na origem dos dois vetores. Vamos representar o vetor aceleração resultante. Acabei de representar geometricamente o vetor aceleração resultante. Tranquilo, gente? Moleza, né? Vamos recapitular. Por ser curvilíneo circular, ACP diferente de zero, representei, existe. Por ser uniformemente acelerado, aceleração tangencial diferente de zero, representei no mesmo sentido de V, existe. AR é a soma dos dois. Representação, regra do paralelogramo, está aqui o nosso vetor, aceleração resultante. Se porventura você dispusesse
dos valores de AT e ACP e quisesse calcular o módulo do vetor aceleração resultante, nós deveríamos lembrar então que aqui existe a aplicação do Teorema de Pitágoras, visto que ACP e AT são os catetos e a aceleração resultante é a hipotenusa. Então, querendo calcular o módulo, cálculo do módulo, você aplicará o Teorema de Pitágoras. Ok? Viu aí o primeiro dos dois movimentos importantes para a gente fazer o estudo dos vetores da física? Vamos continuar então. Vamos lá. Vamos finalizar o estudo. Atenção para o último movimento, também tão importante quanto o anterior. Você vai verificar o porquê. Vamos lá. O próximo movimento, está aqui a nossa trajetória curvilínea, circular. Já representei o nosso vetor velocidade tangente ao ponto aqui, olha. Na trajetória, representei o centro, o movimento se dá no sentido horário. Vamos lá. O movimento ele é o quê? Curvilíneo. O movimento não é circular. Se o movimento ele é curvilíneo, ACP vai ser diferente de zero. Atenção, se aqui fosse retilíneo, ACP igual a zero. Tem vetor aceleração centrípeta. Vamos representar? Direção radial, direção do raio da trajetória. Está aqui o vetor aceleração centrípeta. Não esqueça que ele aponta sempre para o centro da trajetória. Acabei de representar nosso vetor ACP. Então, entenda bem, a componente ACP é diferente de zero. Essa componente ela existe por conta do movimento ser curvilíneo. Porém, agora, o movimento ele é uniformemente retardado. Se fosse um movimento uniforme, atenção, olha aqui, ó. Se fosse um movimento uniforme, AT seria igual a zero. Mas ele é uniformemente retardado. Teve variação no módulo. Aqui, teve variação na direção e teve variação no módulo. Então, nós temos as duas acelerações. Não esqueça que quando é acelerado, tem mesmo sentido, e quando é retardado, tem sentido oposto de V. Vou representar o vetor aceleração tangencial. Observa o sentido de V, uniformemente retardado, sentido oposto, que você me permita aqui, então, eu vou apagar a trajetória para uma melhor visualização da sua parte. Está aqui o nosso vetor aceleração tangencial. Bom, isso quer dizer que a componente tangencial, ela existe. Ora, então a aceleração resultante vai ser a soma vetorial desses dois vetores. Como é que a gente representa, então, esse vetor aceleração resultante dado pela soma vetorial? Observa que as origens dos dois vetores aceleração, não esqueça, aceleração, componentes AT e ACP. Esqueça o vetor velocidade. Vamos representar, então, a regra do paralelogramo. Vamos traçar aqui as duas paralelas para que a gente possa, então, verificar aonde, de que maneira vai estar geometricamente representado o vetor aceleração resultante. Tracei uma paralela a ACP, partindo da extremidade de AT. Vou traçar uma paralela a AT, partindo da extremidade de ACP. Traçadas as paralelas, vamos representar então o vetor aceleração resultante. Origem na origem dos vetores, extremidade na interseção das paralelas. Nosso vetor resultante terá então essa direção e esse sentido aqui. Acabei de representar aqui o nosso vetor AR. Perdão, que aqui eu escrevi ACP. Temos o nosso vetor AR, dado pela soma vetorial de AT e ACP, visto que existem. Caso você tivesse os valores em módulo de AT e ACP, para calcular o módulo do vetor aceleração resultante, se você trouxer o AT para cá, nós vamos fechar um triângulo retângulo, onde ACP e AT são os catetos e a R será a hipotenusa. Para calcular, então, o módulo,
basta que a gente aplique, pura e simplesmente, Teorema de Pitágoras, AR ao quadrado vai ser igual a AT ao quadrado mais ACT ao quadrado, fixando então, centrípeta existe porque o movimento é curvilíneo, tangencial existe porque é uniformemente retardado, com sentido oposto de V, tendo os dois vetores, soma vetorial é dada pela regra do paralelogramo, cálculo do módulo, uma mera e simples aplicação do Teorema de Pitágoras. Valeu, pessoal!